Olá, olá! Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, mais um episódio deste podcast, cuja quarta temporada, está dedicada a falar sobre o céu na terra. E que céu que é esse? Para me ajudar nessa missão, nessa super missão, eu tenho aqui Timóteo Carriquer, um amigo, irmão na fé, pastor, companheiro, há 22 anos dessa jornada. Isso mesmo. E cujos últimos anos a gente se descobriu como ativistas, né? A gente, no começo da nossa amizade, da nossa caminhada, a gente não se via assim. Não. Mas, enfim, Timóteo quem é o Timóteo? Timóteo é teólogo, missiólogo, vovô, pai, marido da Marta, americano, brasileiro, surfista nas horas vagas, agricultor, porque ele adora mexer na terra. Eu já comi coisas que ele plantou e cuidou. E nesse sexto episódio, a gente tem a missão de falar sobre a expectativa da criação, Tim. Isso mesmo. Isso é muito bom, porque... Dá um oizinho já. Oi, pessoal. É o que eu falei tanto, perdão. A alegria está com vocês, tá? Olha, uma das grandes questões que aparecem quando a gente trata desse assunto para cristãos, parece que é um grande pepino para os cristãos, é que muitos, eu imagino a maioria, pensam que esse planeta está destinado para fogo, para cinza, para acabar. Então, por que se preocupar tanto com o cuidado desse mundo se as escrituras dizem que vai ser destruído? Bem, esse negócio do planeta ser destruído realmente vem de uma passagem bíblica. Tem algumas outras passagens também, mas o principal se encontra em 2 Pedro 3, onde fala da destruição futura do mundo por fogo, fazendo uma analogia da destruição do mundo no período de Noé. Daí eu faço uma pergunta. Meus caros, quando Noé desceu da rampa da arca, ele desceu na Lua, em Marte, no planeta Marte. Onde que ele desceu? No planeta Terra, lógico. Então, essa destruição que está sendo comparado com a destruição pelas águas, como sendo da mesma natureza, está falando de fato de grande destruição, de catástrofes, etc., né? Mas não de aniquilação. Aniquilação vai muito além do que as escrituras estão dizendo. E a prova principal disto é a nossa passagem de hoje, que é Romanos capítulo 8, a partir de versículo 18. Um dos meus favoritos. Antes de ler, deixa eu só fazer um comentário, porque essa passagem é tão importante. Porque Paulo e outros falam muito de novo céu e nova terra, falam muito de nova criação. E quando se fala nova criação, fica ambíguo, pelo menos em português. Nova criação é uma outra criação ou é esta criação renovado? Com base em 2 Pedro, que nós mencionamos, muitos concluem que é uma outra criação. Tá? Romanos capítulo 8 resolve definitivamente esse dilema. Por quê? Porque aqui Paulo se refere apenas à criação, a palavra ktesis. Nova criação é kaineiktesis. Kaine, novidade, que na verdade essa novidade de Kaine, que é o mesmo de novo ser nova terra, é mais a ideia de renovação de novum, de uma outra coisa. Por exemplo, eu dei minha vida para Cristo quando eu tinha meus 17 anos. Foi num encontro nas montanhas de Carolina do Norte. Foi uma coisa impactante. Eu levantei no dia seguinte, eu olhei no espelho, eu fiquei desapontado, porque ainda tinha espinha. Porque me falaram que eu seria um novo homem. E daí a ficha caiu. Novo homem não significa outro homem. Significa este homem ou essa mulher renovado. É o famoso e ainda não? Mais ou menos. Eu diria que não é outro, é este mesmo, né? Sim.
É este mesmo, né? E a prova disto é Romanos 8, porque aqui Paulo não usa essa palavra nova criação, ele fala apenas criação. Uhum. Então, quando ele fala criação, ele está falando dessa criação. Uhum. E o que ele fala é que essa criação se destina à libertação, à redenção. Isso são boas novas, porque pelos relatórios do painel intergovernamental para mudanças climáticas, do COP, das Nações Unidas, a situação está preta, e está preta mesmo, né? É bem preta a situação. Mas nós temos a promessa de que essa criação vai sobreviver e que nós fazemos parte disso. Vamos ler a passagem? Bora. 18. Romanos 8, 18, né? Algumas explicações no caminho, tá? Porque para mim, Paulo está falando, né? Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele está falando dos seus sofrimentos, não podem ser comparados com a glória, lembra que isso significa pesado, né? Com o peso a ser revelado em nós. Em nós. Qual é a glória a ser revelada em nós? A gente imagina N coisas. A gente sentado nas nuvens, tocando harpas, né? A gente pensa assim, nossa imaginação vai longe. Aliás, uma imagem que não aparece em nenhum lugar nessas escrituras. Mas tenho 43 anos e cresci na comunidade cristã e nunca me foi falado algo diferente. Pois é. Então, essa glória, pelo contexto que ele falou antes e o que ele vai falar daqui a pouco, se refere à redenção do nosso corpo, que também é uma coisa meio incrível, né? Como assim? De que maneira nós vamos ser ressurretos? Já é outro assunto que não vou nem tentar tratar aqui, né? Senão... Mas está se referindo à ressurreição corporal. Ora, se meu corpo vai ser ressurreto de alguma maneira, seja que for, né? Como consequência da ressurreição de Cristo, parte da criação está sendo redimido. Eu faço parte da criação. Esta é a lógica da passagem. Entendi. Então, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação é uma referência à sua ressurreição. Pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade aqui é vazio, sem propósito. De novo, desordem, essa bagunça que a gente criou, né? Tá. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, que na verdade é uma referência a Deus, mas uma referência a nós, porque Deus fez isso por causa de nós. Outro assunto que vai dar pano para manga. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Então, esse estrago, essa destruição que a criação passa hoje, não é o seu fim. E depois diz, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Novamente, uma referência à redenção dos seus corpos. Um pouquinho de paciência e a gente chega lá. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Será? Poluição mundial? Certamente. Certamente, né? Nós já aniquilamos algumas espécies, né? E não somente ela, mas também nós. A gente sofre, a gente peleja, não teve enchente, a gente adoece. Não teve enchente. Fora as nossas... Não tem Covid-19. Exato. Entendeu? E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. É uma referência à nossa conversão, quando o Espírito vem habitar dentro de nós. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então aqui revela que essa revelação é a adoção, é a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Então, é isso, Nicole. É uma passagem que realmente é muito rica, a gente podia falar muito mais, mas no mínimo que a gente pode dizer é que esta criação está destinada à libertação, à redenção. Agora, isso
realmente a gente pensa, pô, isso depende de Deus, né? Deus que é o Redentor. Sim, claro, depende de Deus, mas Ele nos incumbiu de participar dessa tarefa. De repente é por isso que está demorando tanto. Que a gente está... Você falou no último episódio de bons exemplos de pessoas que estão fazendo coisas, mas tem... Acho que atualmente o mal está superando o bem. E a gente precisa aumentar os bons exemplos. Uma vez eu fui num evento que o cara que estava na mesa de bate-papo comigo falou assim, gente, o mal está organizado, então a gente precisa organizar os bons. Boa. É isso aí. Então, novamente, você vê que a criação está olhando para nós. Olhando porque em nós vê que seu destino, assim, olha para Nicole, olha para Timóteo e vê uma pessoa que tem uma etiqueta, né? Destinado à redenção, né? Redenção completa, ressurreição do corpo. Ufa, criação, né? Mais uma parte. Por isso, Paulo falou, né, que quando nós estamos em Cristo, nova criação somos. A criação já está em construção. E isso por causa de nós, eu diria, obviamente, não por causa da salvação apenas, mas pela salvação nós somos capacitadas de seguir o ministério de Jesus, um ministério de reconciliação, cuidando da casa de Deus, que significa cuidando da sua casa, cuidando da minha casa, Sim. da nossa cidade, do nosso estado. Conectando com o tema do podcast, que é o céu na terra. Então, a conexão mesmo aguarda a próxima sessão. Só quer deixar para a última. Mas a gente já percebe, né, que o futuro que é previsto aqui é um futuro que envolve essa criação. Então, logo você pode imaginar, né? Esse céu é essa terra. Olha, gente, o último vai vir que vim, já tá quase. Timóteo, eu coloquei aqui algumas perguntas, né? A extinção das espécies, o que a gente está perdendo. Isso a gente já sabe, a gente está perdendo diariamente, né? Pessoas estão se despedindo da gente, ou sem a chance de se despedir. Mas como engajar nessa causa, né? Como... Essa é a pergunta de 1 milhão, essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Na verdade, nós temos nossas ações pessoais e na nossa casa, na nossa família. Deixa eu só colocar um dos maiores desafios para nós, brasileiros, aqui no Brasil, sim. que é o maior risco do planeta, é o cuidado da Amazônia. E... Tem uma frase que eu adoro de uma atriz que ela fala que cada brasileiro é responsável pela sua Amazônia. Pois é. E puxa vida, né? Deus incumbiu nós, o Brasil. Não só o Brasil, porque a Amazônia é Venezuela, Colômbia, Sim. Equador, mas boa parte está aqui nas nossas mãos. E a gente não está falando do pulmão do planeta, mas a gente está falando do grande radiador. Sim. Assim, com toda essa umidade que qualquer um que entra numa floresta se refresca, não é verdade? Sim. Essa maior umidade vai para o céu. Os rios voadores. Se transformam literalmente em rios, né? Não sólidos, mas rios que os ventos dominantes levam lá para o Polo Norte e desce pelo corrente do Golfo. Isso faz um refrigério do planeta. Isso Então, é muito realidade. Isso é muita realidade. Agora, Mas a gente não acredita. Se a gente preferir pensar em termos egoístas, vamos pensar só no nosso país. Sem a Amazônia, nós não temos as chuvas aqui no sul, não temos a agricultura. A parte fértil do país vira uma savana. Então, é um tiro no pé para nós mesmos. É verdade. E estamos no limite, Nicole. Diz que ela já virou o turning point lá do... Eu visitei esses centros lá em São José dos Campos, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, etc. E estão falando que com 20% de desflorestamento, a gente entra num... pensa, né, porque o número não é exato, mas cerca de 20% entra num ciclo que não tem retorno.
entendeu? Não há recuperação mais, que até 20% a própria floresta se autocorrige, mas eu só posso perder tantos braços e tantos, entendeu? E o corpo começa a entrar em colapso. Então, eu já ouvi a seguinte debate. Mas a maioria dos países tem de mata, sei lá, de natureza própria, preservado tantos por cento. Por que o Brasil tem que ter mais? Porque o Brasil tem Amazônia. E porque a gente quer sobreviver, né? Exato! Mas é que muitas vezes a ótica é só... não vou nem falar do política, mas é só financeira, é só econômica. Sendo que não tem economia se a gente não tiver a Amazônia, porque não tem vida se a gente não tiver a Amazônia. E às vezes o próprio governo faz o argumento... puxa vida, mas a América do Norte já destruiu tanta da sua floresta, a Europa destruiu tanto, e nós não temos direito? Claro, tem direito. Tem direito de matar o mundo inteiro. Sim, direito tem, mas exato. Sensato isso? Uma dica bem prática que talvez vá doer em alguns aí é a segunda sem carne. Porque a Amazônia é uma dica, né? Que é um dia da semana que tu corta a carne, por exemplo. Porque a gente sabe que grande parte da Amazônia ela é desmatada por conta da criação de gado. Então, se você deixa de consumir carne, por exemplo, um dia da sua semana, ou produtos de origem animal, você deixa de emitir muitos gases. Um prato já faz a diferença. Então, para você que gosta muito de comer carne, eu te indico, começa com a segunda sem carne, ou com a terça sem carne, né? A segunda sem carne é um movimento mundial, mas quem sabe um dia da semana. Não sei se entendeu o raciocínio. Comendo menos carne precisa de menos pasto, sobra mais espaço para a floresta. A gente pode também plantar árvores. Nicole, vou mandar para você o link para colocar aqui. Descobri uma organização de renome nacional que está aqui em Santa Catarina, que já produziu mais que 1 milhão de mudas de árvores nativas, que estou em contato com eles para mobilizar a nossa mocidade, que já concordou em fazer isso, para a gente fazer as trilhas e plantar as árvores apropriadas, né? No lugar apropriado. Sim, nativas. E daí a gente faz alguma coisa aqui mesmo. Show. E procure onde você estiver. Com certeza tem gente que está fazendo alguma coisa, você pode se unir aos bons e, quem sabe, começar a aumentar a organização dos bons. Certo? Certo. Forte abraço. Um forte abraço, gente. Um beijo sem lixo. Até o próximo episódio. O último episódio da temporada, nem acredito. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.